Sejam bem-vindos ao Globalcast Personal 5 Dígitos. Aqui nós discutimos as estratégias para você viver uma vida de 5 dígitos, ou seja, ganhar R$ 10.000 por mês. E se já atingiu esse valor, dobrar ganhando acima de R$ 20.000 por mês. Eu sou o Anderson Silvério Eu sou o Rafa Miranda. e o tema de hoje é personal rico na hora errada. Cara, qualidade do gasto reflete o seu futuro, tá? Então, o jeito que você gasta o seu dinheiro reflete sobre o que você acredita, reflete sobre o quanto que você acredita em você, reflete sobre o teu plano, se você tá claro para você o teu plano do ponto B ou não, e reflete o quanto que você vai ganhar lá na frente. Então, não é sobre ganhar dinheiro, é sobre como gastar primeiro. Então, esse aqui vai ser poderosíssimo aí. A gente vai falar sobre essa questão de o quanto que a forma que eu gasto, os erros no meu gasto refletem o quanto que eu tô matando o meu futuro, o quanto que eu tô cortando, podando o meu futuro, fazendo coisas no presente. Foda, cara. Vamos lá, então vamos lá. Vambora. Vai ser pesado. Vamos dar uma chacoalhada nessa galera aí. Vai ser pesado. E, Rafão, por que todo personal trainer deveria estar gastando pouco? Beleza. É como se fosse um botão de segurança. O que é um botão de segurança para eu aproveitar uma oportunidade? Então, imagina assim, ó. Se eu sou um personal trainer que gasto pouco, eu tenho um botão de segurança e eu estou livre para aproveitar uma oportunidade. Eu estou livre para aproveitar o novo mercado da educação física. É o Opa. seguinte: existe a educação física tradicional. A educação física tradicional, ela é o quê? A pessoa, ela tá escondida dentro de uma academia, o personal tá escondido dentro de uma academia, Sim. ele não tem uma audiência compradora de exercício, ele não tem milhares de pessoas ali que consideram ele um especialista na internet, Sim. e ele tá dentro de uma academia, ou seja, ele tá num mercado reduzido, um mini mercado que é 5% da educação Minúsculo. física, que são os matriculados em academias. Dentro dos matriculados em academias, ele não está em todas as academias, ele está geralmente em uma academia. Dentro de uma academia que tem ali poucas pessoas que têm condição de ter um personal, ele ainda não é conhecido por todos. Então ele está escondido. Ele está escondido. Esse é o É, mercado tradicional. ele vem afunilando, afunilando, Ele é, afunilando, é um, é, aí uma, ele é um aparece. afunilamento de oportunidades. Ele está escondido. Essa é a educação física tradicional. Por isso que na educação física tradicional, 95% dos personagens ganham abaixo de R$ 5.000. Por isso que tem tanta gente sofrendo financeiramente no mercado Sim. tradicional, por causa que aborda esse mercado de uma forma errada. Não domina esse mercado. Então, beleza. Aí existe um outro mercado, que é o mercado dos 95% que não estão nas academias. Esse mercado também vai exigir que o personal seja conhecido, que o personal tenha uma audiência compradora. Mas esse mercado, ele é um mercado extremamente amplo e que o personal vai ter que se desenvolver na comunicação para abordar esse mercado. Então, o personal vai ter que saber falar de fisiologia, bioquímica, biomecânica na rede social, criar uma audiência compradora de exercício, vai ter que se desenvolver na comunicação. Beleza, ok. Aí, esse novo mercado é o mercado dos personagens aqui de dentro do global. Sim. Esse novo mercado aí, quantos personagens a gente não tem aqui que trabalham dentro de casa ganhando 10 mil, trabalham dentro de casa ganhando 15 mil, trabalham dentro de casa ganhando 20 mil por mês. Por quê? Porque é um mercado amplo de oportunidades para quem sabe se comunicar. Para quem sabe se comunicar. Então, o que acontece? Se eu tenho um mercado tradicional, que eu estou escondido, e eu vou ter que me comunicar e aprender habilidades para ou explorar o novo mercado ou para dominar o mercado tradicional, Sim. para eu ganhar dinheiro. Então tem como ganhar dinheiro nas academias. Tem como ganhar muito dinheiro no presencial aí, desde que você também se desenvolva para esse mercado. Então, se eu vou ter que fazer mudança de carreira, mudança de habilidades, aprendizado de habilidades, eu vou precisar de um período que chama de transição. E esse Sim. período de transição, eu preciso ter paz nesse período de transição. E paz significa tranquilidade financeira. E tranquilidade financeira significa eu não estou preocupado em pagar as contas no mês que vem porque elas já estão garantidas, eu gasto pouco. Eu Sim. gasto pouco. Se eu ganho 5.000 e eu gasto 3, eu não estou preocupado para o mês que vem. Eu tenho habilidade de controlar minhas finanças, eu tenho habilidade de guardar. Então, por isso que todo personal trainer que vai precisar, se o cara quer ganhar dinheiro, lógico. Ok. Se ele quer ganhar dinheiro, ele vai precisar aprender novas habilidades, ele vai precisar de uma transição de carreira para se adequar ao novo mercado que exige que ele seja bom na comunicação e que ele seja presente na rede social. E aí, se ele vai precisar dessa transição, ele vai precisar de uma segurança. Essa segurança é gastar menos do que ganha. É gastar metade do que ganha, sei lá, depende de quanto ele ganha aí. Sim. É gastar pouco. Então, por isso que todo personal trainer precisa
se controlar nos gastos, porque se ele não se controlar nos gastos, ele perde velocidade, ele perde profundidade, ele perde a oportunidade de fazer transição de carreira e aproveitar o mercado que está todo mundo indo. Está todo mundo acordando para a internet. A internet está aí há 13 anos, a educação física estava ignorando a internet. Agora a educação física acordou para a internet, mas não adianta só acordar, eu preciso fazer a transição. E para fazer a transição, eu preciso ter controle financeiro para eu não ficar pondo culpa nas coisas e não realmente fazer a transição financeira. Sim, essa transição, mestrão, a galera faz assim, ó. Cara, tá dando problema no meu presencial, tô saturado, ou por não ganhar o suficiente, ou por trabalhar das 6 da manhã às 11 da noite. Ele tá com um problema, ele fala, vou fazer essa transição. Aí quando ele tenta ir para o mundo, para o novo mercado, esse mundo online, ele se encontra com dificuldade financeira, sem tempo para nada. Ele Exatamente. vem, Aí, quer aí mudar ele na coloca, necessidade, aí ele coloca e não isso na como oportunidade. isso, ele coloca isso como uma barreira. É isso aí. Tenta mudar na necessidade, não na oportunidade. Então, assim, ó, a oportunidade já existe e tá para todos. Sim, Então, eu tenho que fazer, por bem ou por mal, eu tenho que entrar dentro dessa oportunidade. Eu tenho que me adequar financeiramente para aproveitar e fazer essa oportunidade ser real para mim. Então, precisa desse ajuste. Precisa desse ajuste e nós vamos falar sobre isso aqui. Nós vamos falar bora. sobre isso. Pô, mestrão, então explica aí, por que que o personal trainer gasta muito? Vamos lá. É o seguinte, se todo mundo, se a maioria dos personagens gastam muito, vai ter uma explicação comportamental aí. Então, a chave da explicação é comportamental, porque é um comportamento coletivo. Então, vamos entender. Vamos pensar aqui sobre as necessidades do ser humano, as necessidades básicas do ser humano. Sim, O ser humano, ele tem a necessidade básica, lá embaixo, lá, a segunda lá da pirâmide, de segurança. Segurança, abrigo. Essa necessidade de segurança, abrigo, quando você fala com uma pessoa uma pessoa que está na extrema pobreza, eu já sim. estive na extrema pobreza, vivendo com pouco, morando em república, tendo R$ 400, R$ 350 por mês para me virar, para comer, para fazer tudo que tinha que fazer, enfim, para pagar aluguel rachado com outras pessoas, enfim, aquela coisa louca lá. Quando pessoas elas passam aperto financeiro e elas começam a ganhar dinheiro, elas começam a interpretar essa base da segurança de uma outra forma. Sim, Então, assim, ó, hoje uma pessoa ela prefere, às vezes, se endividar num financiamento de uma casa para ela ter a segurança do abrigo do que ela pagar um aluguel. Ela sim. prefere isso. Se ela tem dinheiro hoje para arcar com as parcelas do financiamento, ela prefere ter a sensação de segurança de que aquilo é dela, do que pagar o aluguel e seguir o jogo. E falar, nossa, a casa nunca vai ser minha. Exatamente, exatamente. Então, assim, a pessoa assume uma dívida de 500 mil, 1 milhão, o que for, ela enraizou. Porque se ela ganha 10 mil e R$ 3.000 está indo para a dívida da casa, mas a sensação dela é de segurança. Então ela está cedendo para o comportamento, para a necessidade básica do ser humano, que é se sentir seguro. Ela se sente segura mesmo devendo 500 mil para o banco. Nós vamos morar num lugar que ao invés de pagar 3 mil, nós vamos pagar 1.500. Ela pode fazer isso a hora que ela quiser. Agora, se ela fez a dívida do financiamento, ela não tem essa flexibilidade. Ela está presa, ela está enraizada. Ela está enraizada. Então ela perde a flexibilidade, ela cria raízes. E outra coisa, os 3 mil ela assumiu por quantos anos na vida dela? Pra vida inteira. Para a vida inteira. Então ela não tem a flexibilidade se ela quiser mudar aquilo por um tempo. Então é muito louco. Então ela assume um financiamento de uma casa, ela assume financiamento de um carro, então ela precisa de um meio de locomoção para ela dar aula. Ela assume o financiamento de um carro. Sim, Muitas vezes assume o financiamento de um carro que ela não precisava ter, mas porque ela dá conta da parcela. Então, às vezes, ali R$ 1.000 por mês já é de parcela do carro. R$ 3.000, R$ 4.000 por mês já é de parcela de financiamento da casa. E ela vai assumindo. aí quando vai E vai ver, assumindo. Na hora que vai ver, eu não tenho como cortar nenhum gasto. Eu me obriguei, eu instalei uma raiz. Eu instalei uma raiz por conta do meu comportamento das minhas emoções. Eu estou cedendo para as necessidades básicas do ser humano. Eu estou cedendo para a sensação de segurança. Eu estou cedendo para a minha estima. O que é a minha estima? É uma necessidade básica do ser sim, humano. Estima. Está lá mais para o topo da pirâmide de Maslow. A estima, a gente quer ter a sensação de conquista e a gente quer ter a sensação de reconhecimento das pessoas.
A gente quer ter a sensação de reconhecimento. A gente quer ser respeitado pelos outros. Então, às vezes, por conta da estima gritando em você, você quer comprar um carro top para você ser respeitado pelos outros. A estima tá gritando em você, você às vezes quer comprar uma coisa para mostrar para a sociedade um status Sim. enfim, alguma coisa que tá explicado às vezes lá da tua origem. Lá da tua origem você que já quer adiantar um sonho, adiantar um momento, adiantar uma sensação de prazer, porque você quer fazer a coisa mais imediata e está cedendo para as emoções, está cedendo para as necessidades. Então, o personal trainer ele gasta muito porque geralmente ele veio de uma origem mais simples e quando ele começa a ter o dinheiro na mão dele, ele não ele está meio perdido, a gente vai falar sobre projeto, sobre plano, ele está meio perdido, ele começa a ceder para as emoções. E quando ele cede para as emoções, naturalmente ele vai tender a comprar casa, naturalmente ele vai tender a ter dívida por carro, naturalmente ele vai tender a ter dívidas, a ter um estilo de vida, aumentar rapidamente o padrão de vida, a se dar o prazer da conquista, do restaurante, de almoçar fora, de Sim. fazer isso, fazer aquilo, de viagem, tal, tal, tal. Ele naturalmente vai procurar por isso de forma mais forte e ele vai acostumar com isso. Então ele vai ter um novo padrão de estilo de vida. Então ele está pensando, ele está se recompensando constantemente. Ele não tem uma resiliência de mudar a recompensa dele, de ter recompensas mais simples. Ele quer recompensas mais complexas que o dinheiro pode pagar. Sim. E ele tem aquele dinheiro. Sim. Então não é à toa que se ele ganhar 10, ele está gastando 10. Ele tem aquele dinheiro para gastar. Então ele gasta o que tem. Então, se ele gasta 3, ele ganha 3, ele gasta 3. Se ele ganha 5, ele gasta 5. Se ele ganha 10, ele gasta 10. Se ele ganha 20, ele gasta 20. Ele gasta literalmente o que tem. É o eu mereço. É o eu mereço. Lutei muito para isso, mas ele ainda não Exatamente. conquistou nada, cara. É o que ele poderia conquistar. Ele já conquistou. Ele conquistou muita coisa, Sim. mas o mercado tá dando oportunidade dele conquistar muito mais coisa do que ele imaginou. Então ele tá agindo de forma errada. Ele tá agindo 100% na conquista, sendo que tem outras conquistas aí pelo caminho e que o mercado tá falando assim, ó, vem cá, eu tô aqui para você. Cara, quanto mais raiz Porra. você vai firmando, mais preso você vai ficando. Agora, imagina uma planta que acabou de nascer e que a raiz é de 10 centímetros da terra. Você corta aquela terra ali, você corta os 10 centímetros para a planta não morrer, tira a planta dali e leva para outro lugar. É mais fácil, Isso. você está mais flexível. Então, assim, ó, primeira pergunta que eu te faço: qual a quantidade de raiz que você se colocou? Sim. Qual a quantidade e a profundidade dessas raízes que você se colocou? Porque chega uma hora que, assim, se você quiser realmente resolver o problema, é o seguinte: isso aqui é questão pessoal, tá? Isso é o jeito que eu faço. Sim. Eu não recomendo que as pessoas façam isso sem antes conversar com a família. Eu não recomendo que as pessoas façam isso sem antes ter uma boa conversa com o mentor, sem ter uma boa deliberação. Mas eu, Rafa, eu sou do princípio de situações extremas requerem medidas extremas. Então, hoje, eu, Rafa, eu tenho um custo de vida com a minha esposa que hoje ele é alto. Hoje ele é alto. Hoje eu tenho a oportunidade de ter um custo de vida alto. Mas, cara, se for preciso de eu voltar para o custo de vida que eu tinha lá atrás, eu consigo. Sabe por que eu consigo? Porque eu já vivi. Eu já Sim. vivi. Cara, eu já vivi em república durante muitos anos com R$ 350 por mês. Eu já vivi com a minha esposa dentro de um apartamento minúsculo, minúsculo, que mal cabia meu filho quando ele ia lá visitar a gente por 3, 4, 5, quantos anos? Eu já vivi, cara, de tudo que precisava de um custo de vida baixo. Eu consigo voltar a viver nisso. Eu consigo, cara. Eu consigo. Situações extremas requerem medidas extremas. Se a gente falisse hoje, nesse momento nós estamos gravando o podcast aqui, cara, eu consigo, a partir de semana que vem, já tá me adaptando em outro lugar, morando, eu consigo voltar a morar em república. Cara, eu consigo, Sim. eu consigo. Eu tenho certeza que eu consigo, porque eu já passei aquilo. Eu já passei aquilo. Então esse é o ponto. Situações extremas, elas requerem medidas extremas. Se for preciso cortar os custos, eu corto os custos. Se for preciso de eu tirar meu filho da escola particular, eu tiro da escola particular. Aí eu tenho que analisar o quanto que isso vai gerar de emoção.
E o que eu vou dar de significado para essas emoções? O meu filho, ele precisa de segurança. Isso ele precisa. Sim, Beleza. Eu não vou pôr meu filho em risco em termos de segurança. sim, Então, beleza. Eu não vou pôr ele em risco de segurança. Mas, cara, se ele precisar ficar um ano sem ir para a escola, então vamos supor que em São Paulo só tivesse escola gratuita, que se o filho for lá, ele vai estar correndo risco de vida. Vamos supor. sim, Vamos supor, não, aí eu não vou pôr. Eu não vou. Isso aí, situação extrema, medidas extremas. Mas então eu tiraria ele um ano da escola. Eu sim. tiraria. Tiraria ele um ano. Cara, como assim? É um ano. Um ano. Um ano. Ele tá na 7ª série e ele vai ficar um ano sem escola, depois ele volta pra escola na 8ª série. Vai pular um ano e vai atrasar um ano da vida dele. Sim. Eu vou assumir a responsabilidade. Eu vou assumir. É um erro meu. Eu errei, eu ferrei com as minhas finanças e eu não tenho condição de colocar ele numa escola de R$ 500, seja, vamos supor que eu arrumei uma escola mais barata em São Paulo, R$ 500 é um valor que nem tem escola em São Paulo de Sim, R$ 500, sim, não tem não. é tudo 800 mil reais para cima. Mas vamos supor que eu olho e falo assim, cara, eu não tenho esse dinheiro. Então, cara, eu vou ter que tirar. Eu vou ter que tirar. Sim, Eu vou ter que tirar. É lógico que posso deixar esse por último. Ah, a minha casa está financiada. Cara, é o primeiro que eu vou meter a mão. sim, Minha casa está financiada, eu não tenho condição. Eu não tenho condição de estar na casa financiada que eu estou, simples assim. Eu sou assim, tá? O sim. Rafa é assim. Eu não tô falando que isso é o certo, gente. Eu tô falando que o Rafa é assim. Estou financiando uma casa, não tô conseguindo pagar? Cara, acabou. Acabou, devolve, devolve e vai morar numa casa que comporta a finança. Esse é o ponto. Então, esse é o próximo ponto que a gente vai falar sobre o tamanho do teu projeto e a clareza do teu projeto. Sim. Isso não é só tomar situações extremas que requerem medidas extremas. Eu só consigo aplicar o conceito de situações extremas, medidas extremas, quando eu tenho o próximo passo, que é o que a gente vai comentar. Sim. Clareza e ponto B do projeto. Mas assim, é isso. Ah, isso não dá para cortar. Ah, isso não dá para cortar. Ah, isso não dá para cortar. Quanto mais isso não dá para cortar você tiver, significa o tamanho da raiz Da que você está raiz, implementando. da E raiz. não faz sentido. E a gente vai te ensinar a ter coragem e ter responsabilidade na tomada dessas decisões com o próximo passo aqui que a gente vai te dar. É sobre tudo se trata sobre o teu projeto. E, mestrão, deixa eu só falar de raiz, aprofundar Boa. na raiz, porque faz muito sentido. Você tem um carro X, tem um financiamento que se você vender ele agora, você fala, nossa, eu vou tomar muito prejuízo. Aí você se mantém enraizado naquela dívida para você não perder o dinheiro que você já investiu. E você continua naquela bola de neve. E não trata sobre o dinheiro que você investiu. Cara, você não pode ter aquilo. Você não pode Some com ter, aquilo. pum, Some com aquilo. assume a responsabilidade do que Ah, você já pagou acabou. Foi e um já erro. era. Foi um erro que você cometeu ter financiado aquilo. Foi um erro. Então, tchau para aquele erro. Dá tchau para ele. Não repita ele de novo e acabou. Segue o jogo. Segue o jogo. Então, eu vou precisar para isso, eu vou precisar de clareza do projeto. Boa. Qual que é o ponto B? Eu vou precisar de consenso familiar, para não ser uma coisa assim que eu faça e a pessoa da minha família pensa diferente e tal. Eu Sim, preciso de consenso familiar. Primeiro ponto, quem é casado, o esposo ou a esposa precisa comprar o projeto. Por isso que o sim. projeto precisa estar claro. Então é assim, ó. Clareza do ponto B. O Rafa lá atrás, eu vou Sim. contar uma passagem aqui, tá? O Rafa lá atrás, olha só. Eu tava na época dos meus R$ 300 por mês da Sim. faculdade, 300, 350 ali. Lembra dessa época? Já Aham. contei em outros Já. podcasts já, beleza? República. República. Filho de Ó, indo ver o filho de bicicleta. antes de ir para a República, a gente tava. Eu morei num lugar pior do que a República. Pior que eu digo assim, mas a República era muito saudável, cara, porque eram pessoas que você Aham. conhecia. Eu dormi em albergues lá em Santos que era um ambiente que, cara, não sei quem tá ali. Eu não Sim. sei quem tá ali. Nessa época de dormir nos albergues, que era o começo até eu encontrar os meus amigos da República, até eu encontrar os caras que eu falei, cara, quero morar com esses caras e vai ser legal a gente estar junto numa República. Antes da gente montar a República, levou aí uns 3 meses de faculdade até a gente encontrar a galera certa. E nesses 3 meses eu fiquei nessa vibe aí dos albergues. Sim. E nessa vibe dos albergues, eu começava a procurar por outros albergues. Porque eu falava, cara, enquanto eu não acho a República, deixa eu ir olhando o que eu tenho de opção. Sim. Porque tinha algumas coisas que me incomodavam naquele albergue, eu falava, será que não tem outros e tudo? Então, beleza. Nessa fase de procurar albergues, eu procurava sempre eu
e mais 1 ou 2 amigos. O Derlei, que é meu nutricionista, amigo meu, irmãozão meu, parceiraço, ele sempre procurava comigo, porque ele estava no mesmo albergue que eu. E também, às vezes, a gente levava um outro amigo nosso, que é o Joãozinho, da terapia ocupacional lá na Universidade Federal de São Paulo, Legal. que era o cara que a mãe dele era que tinha mais condição financeira. Ela não era rica, mas ela tinha condição financeira de ser a fiadora da nossa república. Então ele era o cara que ia resolver aluguel da república, sacou? Então, o Joãozinho de vez em quando ia com a gente. Eu lembro direitinho, cara. Uma vez foi eu, Joãozinho, Derlei e o Alisson, tudo amigo meu pessoal hoje. Todo ano eles vêm tomar churrascão aqui em casa. Você participa, você sabe deles, você Top, conhece eles. molecada, gente boa. É, quando eles vierem aí, você lembra do albergue, da caverna. Fala assim, cara, me fala mais da caverna, porque ficou conhecido como episódio da caverna. Presta atenção. Nós fomos os 4, eu, Alisson, Joãozinho, Derlei, nós fomos visitar uns 3 lugares que a gente tinha marcado, assim, no jornalzinho da Sim. cidade. A gente comprava o jornalzinho lá de Santos e a gente tinha uns lugares lá que falavam. Aí tinha um lugar lá que era R$60 por mês pra ficar. Eu falei, caralho, velho, da hora. Estourei, mano, estourei, da hora. Vai começar até a sobrar dinheiro pra mim, vambora. E aí, cara, olha que louco, olha que louco. Chegamos no lugar, cara, era um porão. E entre porão a gente já estava acostumado, porque o albergue atual que eu e Derlei ficava era num porão. O Sim. Alisson descia de São Paulo, o Alisson ele ficava fazendo ida e volta, o Sim. Joãozinho fazendo ida e volta e tal. Eles tinham base aqui em São Paulo, eles iam pra Santos e tal, aquela coisa toda. E aí eu e Derlei a gente estava nesse albergue aí, então a gente já estava acostumado com o albergue. Depois o Alisson desceu, começou a ficar caro para ele as passagens de ida e de volta, tudo. Sim. Ele trabalhava na pizzaria do pai dele, aí ele começou também a ficar no albergue lá com a gente. Só que quando a gente foi nesse albergue de R$60 o mês, que eu falei, galera, achei um lugar de R$60 por mês, nós temos que ir ver. Aí a gente foi e chegou lá no lugar, dentro do porãozão, era tipo aquelas divisões de madeirite. É madeirite que chama? Sim, É sim. madeirite, né? É. Aquelas madeira fininha, Sim. prensado. Sim, madeirite. É cheio de madeira prensada e, cara, era um albergue, era um porão de uns 300 metros quadrados, vai. Uns 300 metros quadrados, era grande. 200 Sim. metros quadrados, era grande. Era grande. Cara, ali tinha uns 20 quartos. Puta que 20 quartos, cara. Tudo de madeira prensada. Aí tinha cadeado, assim, nas portinhas, aquele negócio de cadeado. Sim. Aí a moça abria a porta, assim, aí tava exatamente o espaço de uma cama e o espacinho, assim, pra você entrar e tá ali, tinha um ventiladorzinho lá dentro, sabe? Cara, não tinha janela Foda. os madeirite. Porque é só você imaginar, um lugar onde, um porão, você só tem luminosidade aonde? Na porta. Na E os entrada. quartos lá do fundo? Então era um caminho, assim, cara, um labirinto cheio de mini portas com cadeado, cara. Cara, o meu cérebro, ele tava tão voltado, situações extremas requerem medidas extremas, tava tão confortável com aquilo e decidido que aquele momento era passageiro na minha vida, eu tava tão decidido e ciente que era passageiro na minha vida, que na hora que eu entrei, aí eu abri, assim, o quarto, eu falei, cara, eu Achei. durmo aqui. Achei. Achei. Falei, galera, eu topo. Os caras olharam, tipo, a mulher do lado, assim, tipo, mostrando, os caras não falaram nada, só Sim. olharam. E eu, tipo, eu topo, galera, eu topo. Chegou lá fora, os caras começaram a rir primeiro. Começaram a rir. Sim. Véi, você tá maluco, mineiro? Eles me chamavam de mineiro. Você tá maluco, mano? Falei, cara, dá pra dormir lá, cada um vai ter teu quarto, não sei o quê, tal, só até a gente achar o nosso lugar, não sei o que lá, R$60 por mês. Eles, você tá maluco? Os caras começaram a falar do lugar, cara, assim, tipo, os caras começaram a falar com nojo do lugar, assim, sabe? Sim. E, cara, o lugar era realmente, dava nojo, cara, dava nojo. Analisando, assim, depois, o lugar Sim. dava nojo. Não era um lugar pra ficar, sabe? Mas, cara, eu tava com aquilo setado na cabeça, velho. Tipo, Cara, situações aqui você falou. extremas, sabe? Eu ia ficar ali, bicho, e se eu não ficasse doente, eu ia ficar ali de boa. Eu ia suportar ali talvez uns 3 meses, 6 meses de vida, cara. Olha que louco. Olha que louco. A cabeça tava muito setada. Situações extremas requerem medidas extremas. Então, o que eu quero puxar com essa história aqui, com esse ponto? É que é o seguinte: você tem que ter clareza do ponto B. Falta projeto claro pro personal trainer. Como personal trainer, às vezes ele tá ganhando ali 10 mil, 7 mil, 5 mil. Ele não tem noção de como ele vai fazer para dobrar aquilo. Ele não tem noção de que vida que ele quer viver daqui 10 anos. Ele não tem isso muito bem estruturado em termos de projeto. Como ele não tem um projeto, ele fica perdido. Qualquer vento me balança. Qualquer evento balança, qualquer coisa vai servindo para ele. E aí, quando ele tem esse estilo de vida, ele começa a compensar com o estilo de vida, porque ele não para para pensar no futuro,
futuro, não tá claro como que ele vai ganhar 20 mil um dia, então ele começa a gastar os 5 que ele tá ganhando. Sim. Ele começa a ter uma vida com mais qualidade. Ele começa a mudar o estilo de vida dele. Teve uma vez que a minha esposa, ela chegou pra mim e falou assim, ela queria viajar no final de semana, eu queria estudar naquele fim de semana, e isso a gente era já namorado pra casamento ali, né? Quase casando. Isso Sim. já tava, eu já tinha passado da época do aperto dos trezentão, mas a gente já tava quase casando. E eu sentei com ela e falei assim, ó, vamos combinar uma coisa? O fim de semana era muito sagrado pra ela, pra Amanda naquela época. Ela era muito de curtir o fim de semana. E eu era muito de arregaçar no fim de semana, de estudar, de ir atrás do meu Sim. projeto, de ir atrás do ponto B. E aí eu curtia também, mas eu era um cara que eu não conseguia passar um fim de semana assim, tipo, não peguei num estudo, não fiz um. Eu era um cara que tinha até uma certa dificuldade de ficar muito tempo curtindo. Eu Sim. curtia, mas eu pegava assim, cara, eu vou estudar até 8 da noite no sábado, depois eu vou tomar uma cerveja, eu vou ver meus amigos, eu vou pra uma festa, tal, tal, tal. No domingo eu vou acordar tal hora, mas depois eu vou dar uma trabalhada. Então eu era um cara assim. Aí eu cheguei pra minha esposa e falei assim, ó, que vida que a gente quer ter lá na frente, juntos. Que vida? Qual vida? A gente quer ter uma vida na média? Na média você vai trabalhar de segunda a sexta, eu vou trabalhar de segunda a sexta, você vai trabalhar em horário comercial, eu vou trabalhar em horário comercial, a gente vai trabalhar para alguém, a gente vai ganhar um salário e a gente no fim de semana a gente vai curtir a vida, vai somar o meu salário com o seu salário e vamos curtir. Todo fim de semana nós vamos curtir, 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 curtir. Mas eu preciso me adaptar a isso. Então vamos tomar essa decisão agora. Você quer esse tipo de vida? Agora, não teremos tal coisa, não teremos tal coisa, que eram coisas que ela me falava assim, pô, a gente podia fazer não sei o quê, pô, a gente ir pra Europa, ir pra não sei o quê, e fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, esse estilo de vida é um, o outro estilo de vida é outro. Porque a gente tem, né, o Smarzão, tudo, Sim. que era a nossa referência financeira, e o Smarzão era um cara que todo ano estava viajando para Europa, estava fazendo as coisas, só que a gente não entendia a origem daquilo. E o Smarzão, ele era de uma outra área, a área da computação, a área da programação, um cara super bem remunerado e tudo, um cara vitorioso, um cara fora da curva, que naquela época já devia ter um mega de um salário, uma Sim. coisa fora do comum do brasileiro. E só que como a gente andava muito perto dele ali, a gente começou a gostar daquele estilo de vida dele. De falar assim, cara, a gente um dia quer ter esse estilo de vida. Sim. E aí um dia a gente teve a conversa, eu e ela. Falei, ó, pra gente ter um estilo de vida igual o do Smarzão, a gente vai ter que fazer um caminho muito diferente, porque a nossa profissão, ela exige que se a gente quiser ter aquele salário, ela exige outras habilidades. Sim. Não dá pra gente ser na média da nossa profissão. Não dá, não dá. Nem perto disso. Sim. Tanto ela na psicologia quanto eu na educação física. Falei, a gente vai ter que se desenvolver na comunicação, a gente vai ter que se desenvolver em várias outras coisas e ir explorar um outro mercado. Então foi ali que a gente optou. Foi ali que a gente optou. Então é isso, é o plano B, ele tem que ser comprado pelo casal. O plano B, ele tem que ter uma metodologia para chegar lá. Sim. Então, eu tinha tanta certeza naquela época que um dia eu ia reverter a situação da dificuldade financeira básica, que eu não me importava de ficar na caverna. Eu não me Foda. importava, entendeu? Agora, eu poderia chegar e falar assim, sei lá, a primeira vez que eu comecei a ganhar R$ 1.000 lá em Santos, quando eu comecei a ganhar R$ 1.000, eu já poderia ter mudado de casa. Sim. Eu já poderia ter mudado de república. Ai, eu mereço uma república melhor. Rachava outra república com Rachava outra 2, 3 república com pessoas 2 só. pessoas, exatamente. Cara, eu fui morar com república de 2 pessoas só depois que eu já estava ganhando mais de 5.000. Mais de 5, mas podia morar sozinho, mas eu não queria. Eu Sim. não queria, cara. Eu não queria. Eu falava, cara, não, não, não. Eu não quero afetar a base de Maslow, não quero afetar a segurança. Eu quero seguir meu jogo, eu quero ir atrás do meu plano. Então, tem que ter um plano B com foco claro. Esse plano B você vai ter que vender dentro da tua casa, se você for Sim. casado. Vai ter que vender esse plano B, vai ter que ter uma linha de raciocínio, uma metodologia para você seguir. E, cara, você vai ter que acreditar nesse ponto B. Porque se você não acreditar nesse ponto B, você não consegue vender ele para ninguém. Então, se você não acredita que um dia você pode sair de 3 para 15 mil, quem está do teu lado não vai acreditar. Nunca. Você tem que ser o doente pelo teu ponto B. Você tem que estar internalizado isso. Quando você está internalizado, quem está do teu lado compra teu jogo. É isso, está dentro de você. Você já enraizou. E se hoje
10, 15 mil reais na educação física fosse acessível para poucas pessoas, a gente não falaria isso nunca num podcast. Se a gente falasse assim, cara, só a pessoa que vier com a comunicação pronta, é só a pessoa que vier cheia de habilidades de casa que vai ter um salário de 10 mil na educação física. Sim, A gente não falaria isso aqui no podcast. sim, É acessível para todos esse salário, é acessível para sim. todos, mas não é sem planejamento, não é sem ponto B, não é uma dica, não, cara, é uma mudança de mercado, uma Processo, mudança de cara. conceito, É um uma mudança de processo. comportamento. Exatamente, exatamente. Então é isso. Qual é o teu ponto B? Qual o salário que você quer viver? Qual é a vida? Quem você quer se transformar para ter aquele salário? Esse é o primeiro ponto também. Cara, eu quero ganhar 15 mil, tá bom. Quem você quer se transformar para ganhar 15 mil? Os caras que ganham 15 mil lá no Global, e aí? Quem eles estão. Que habilidades que eles têm que você vai ter que desenvolver para chegar nos 15? Sim, Os caras que ganham 30, você quer 30? Beleza, mas para de focar no 30. Começa a focar nas habilidades para chegar no 30. Quem eu tenho que me transformar internamente? Sacou? foda. É isso, cara. É isso. Quantas horas por dia estuda um cara que ganha 100 mil? Quantas horas por dia estuda um cara que ganha 200 mil por mês? Quantas horas por dia estuda um cara que ganha 400 mil por mês? Quanto risco esse cara aceitou na vida dele correr? Sim, Quanto risco ele aceitou correr? Eu estou disposto a aceitar esses riscos? Eu estou disposto a tomar essas decisões em conjunto com a minha família por um ponto B? É isso, cara. É isso. Então, qual é o ponto B? Quem eu tenho que me desenvolver para chegar nesse ponto B? Quais são os planos de ação, o método para chegar nesse ponto B? O que eu tenho que fazer agora para convencer quem está do meu lado para a gente ir junto para o ponto B? perfeito. É isso, cara. É sobre isso. Se trata sobre isso. Então, quando eu não tenho essa segurança, eu vou agindo. Eu vou agindo pelo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, cara. É, deixa a vida me levar. Então eu vou agindo, tipo assim, cara, eu mereço. Merece mesmo. Tipo, cara, eu saí de R$ 1.000, hoje eu ganho 5 mil. Cara, Foda, você é um vencedor, você foda. merece. Agora, não leva isso como uma mudança de estilo de vida por merecimento. Cuidado com o merecimento. Comemora as coisas, mas cuidado com os hábitos, porque o hábito gera raiz. Cuidado com as compras, o tipo de compra que você faz, que isso gera raiz. Entende? Eu prefiro pegar 3 mil por mês e investir em algo que vai me fazer ganhar 20 mil por mês lá na frente, do que pegar 3 mil por mês e fazer uma dívida de uma casa, cara. Eu prefiro. Sim, No começo é assim. No começo é assim. Porque no começo eu só tenho que investir em coisas que me tornarão quem eu quero ser para eu ganhar o dinheiro que eu quero ganhar. É só isso, cara, a vida. A vida se trata no começo de, cara, eu preciso comer para eu ficar sim, vivo. Eu preciso de um lugar mínimo para dormir. sim. O resto, meu velho, invista em você, nas habilidades de você lá na frente ser quem você quer ser e automaticamente ganhar o que você quer ganhar. Eu fico muito Foda, confortável de falar isso foda. porque eu fui esse cara. Eu fiz isso Foda. comigo, sabe? Eu tomei situações extremas, eu me ferrei, Sim, eu tomei atitudes. Então eu fico muito confortável de compartilhar isso com o personal trainer, porque eu não tô falando isso e nunca fiz isso, sabe? Eu fiz sim. isso minha vida toda, cara. Fiz isso minha vida toda. Não é teoria de Não, livro, cara, não, não, não. não é Tô contando teoria aqui o que eu passei na minha vida. foda. Eu só me preocupava em investir em coisas que me tornariam quem o Rafa quer ser um dia. Só nisso, cara, só nisso. Olha que bacana que você falou. No cara que o Rafa quer ser um dia. Exatamente. Tá Até na hoje, jornada. até hoje eu invisto. Hoje, eu não invisto 100% no cara que o Rafa quer ser um dia, mas eu ainda invisto. Mesmo o movimento sendo do tamanho que ele é, eu ainda pego boa parte do meu tempo, que é a coisa mais preciosa da minha vida. Boa parte do meu tempo, cara, eu tô investindo em quem eu quero ser. Olha que louco. Foda. É muito louco isso. É muito louco. Boa parte do meu tempo. Se você falar assim, cara, é verdade, né? De domingo eu te pego estudando. Sim. De sábado eu te pego estudando. Sim. Sim, porque o Rafa, para ele ajudar milhares de pessoas, o Silvério, para ele ajudar milhares de pessoas. Cara, a gente vai ter que estudar mais do que milhares de pessoas. É muito louco. Foda. Tem tardes que eu subo aqui no escritório e aí falo assim: o que que você tá fazendo? Você fala: nossa, o pau quebrou hoje, cara. Tava estudando. É, Fala, isso o aí. pau quebrou hoje, eu tava estudando. Né? Numa Exatamente. terça-feira, no horário da tarde. Às vezes tem uma Exatamente. janela ali. É muito Exatamente. doido, cara. O processo.
evolutivo é constante Isso. quando você tem uma clareza no ponto B. Exatamente, cara. Foda, E naturalmente você foda. vai poder ter os seus gastos pessoais, cara, lá na frente. Naturalmente. É porque a gente imagina uma vida linear, né? Uma vida linear. Eu vou de 2 para 3, eu vou de 3 para 5, eu vou de 5 para 7, eu vou de 7. Só que chega uma hora que você às vezes está ali na faixa dos 10, dos 20, dos 30, que você já aprendeu tantas habilidades que você começa a entender maneiras de duplicar aquilo, maneiras de começar a exponencializar e não linearizar. Então é isso, é ponto B claro, projeto bem definido, estar com pessoas que ganham o que você quer ganhar, mas focar não no que ela ganha, focar no que ela desenvolveu para As ganhar o que ela habilidades. ganha, nas habilidades. Traçar o plano de ação das habilidades, ter uma metodologia, ter acompanhamento, ter mentores e convencer o projeto internamente de casa de que a qualidade de vida vai piorar, porque vai ter que Sim, cortar os sim. gastos, mas é para um bem maior lá na frente, é para você fazer a transição de carreira, ou seja, parar de sair do mercado sofrido que a educação física tá e começar a ter comunicação, habilidades para explorar o mercado abundante que todo mundo está explorando aqui dentro do global. Então é isso. Curte esse vídeo aqui, salva, segue a gente, o nosso Instagram, Personal Global Underline, nosso YouTube, Personal Global, sem o underline. Compartilha, dá aquela moral lá pra gente, a gente vai ficando por aqui. Mais um grande tema. Eu sou o Anderson Silvério Eu sou o Rafa Miranda, e esse foi mais um Globalcast aí ó, Personal 5 roda, dígitos. Valeu, mestrão. tamo junto.